A minha vida foi uma vida normal, normal como qualquer outra pessoa. Simplesmente houve uma altura em que eu comecei a ficar doente e tudo que eu fazia era por baixo de tristeza e de choro e de aflição. E não me sentia bem, não dormia, não comia como deve ser, o pensamento era suicida, como que não me prestasse para nada, como fosse lixo, como que é que tu estás aqui a fazer que tu não és nada, tu não prestas para nada. Isso tudo chegava à minha mente e deixava-me realmente cada vez pior. Procurei os médicos, neurologia, psiquiatria, clínica geral, exames e nunca me encontraram nada. E eu cada vez estava pior, estava a sofrer sem saber o quê e porquê. E fiz assim 4 anos de médico para médico, até que um dia o meu marido foi sair e encontrou a Olga de Castro e ela perguntou por mim apenas. Era minha amiga, esteve em África comigo e calhou encontrar o meu marido. Já não vos vejo há tanto tempo, a Zilda. E ele disse que eu estava muito mal, que tem andado em sofrimento, médicos, e que não havia meio de eu melhorar. E ela disse, eu posso ir vê-la? Eu na altura era estabelecida e ia com o meu marido para o estabelecimento só por sair de casa, porque eu não fazia, a bem dizer, nada. Não tinha uma vida estabilizada, não tinha uma vida que eu dissesse assim estável, que eu pudesse rir, que eu pudesse falar. Eu estava completamente deitada para o canto. Eu estava presa, eu sentia-me presa, sentia-me como se estivesse imobilizada, não podia fazer nada. E assim foi. Ela foi-me ver, pergunta se eu estou bem, o que é que eu tenho. Simplesmente ela veio-se embora com o seu esposo, que ela foi com o marido. E entretanto, eu acordei uma noite, uma madrugada, a pensar nela. E pensei assim, alguma coisa me disse assim, vai ter com a Olga, porque vais onde ela anda. E eu fui, bati à porta dela, e ela abriu a porta e abraçou-me. E ela disse para o meu marido se ir embora, que depois eu aparecia à tarde e fiquei lá com ela. Onde eu soube, na altura, que ela era evangélica e estava a interceder por mim, através de uma oração a Deus, ela e o seu esposo, e fizeram jejum. E também tinha pedido orações por mim, na igreja, para orarem por uma amiga dela, que era eu. De maneira que eu, entretanto, vim com ela ouvir a palavra do Senhor, e o pastor na altura, que era o pastor António Lopes, disse-me que se eu queria aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Se eu queria, porque ninguém obriga. Perguntaram-me e eu disse que sim. Eu sinceramente disse que sim, porque era mais uma coisa que eu ia experimentar. Eu queria era ficar bem, eu não queria mais nada. Porque eu já tinha feito coisas, tantas, médicos, e também procurei caminhos que não eram bons, como ir à bruxa, como ir a videntes, como ir a centros espíritas, como a tudo, tanta coisa que eu fui, a padres aqui, a padre ali, e nada resultou. Ensinaram-me também a fazer novenas. Acredito que as pessoas que me ajudaram nesse sentido também estavam com boas intenções, não é? Nós não podemos desvalorizar os sentimentos que as pessoas têm para connosco, mas o que é certo é que nunca deu resultado. E então aceitei Jesus. Comecei a ir à igreja, comecei a sentir uma espécie de algo que saiu dentro de mim, que me pesava, mas ainda não sabia o que era. Eu fui a um padre, a Portela, no Alentejo, e eu desmaiava quando ele falava em Jesus. Conforme ele falava em Jesus, eu estremecia. Aquela palavra era forte, aquele nome era forte, mas eu não estava a ver nada daquilo que depois eu vim experimentar. Na altura eu sentia, mas não valorizava, porque eu não conhecia. De maneira que aquele padre dizia, a irmã está cheia de espíritos maus. E o que é certo é que realmente eu estava possessa. Que era o meu problema não era físico, mas era espiritual. A partir daí, quando eu contei à minha madrinha, à minha mãe na fé, à Olga, e contei-lhe o que se passava,
ela disse: estás a precisar realmente de te agarrares a Jesus, porque só Ele pode fazer algo em ti que te liberte. E assim foi, eu agarrei-me à palavra, então eu comecei a criar fé. Comecei a ouvir testemunhos de outras pessoas. Comecei a ver a minha situação, outras situações. E eu só tive uma solução. Estou nas mãos de Deus, seja o que Ele quiser em mim, fazer, faça, mas eu quero conhecer este Jesus mais intimamente. Eu não era mãe, não era mulher, nem era filha, nem era nada. Era um ser que estava possesso, que eu depois vim a descobrir. O nome da doença era possessão. Então, quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a absorver a palavra do Senhor, quando eu comecei a experimentar o Senhor, quando o Senhor me selou com o Espírito Santo, todo o caminho que eu comecei a tomar era um caminho novo. E então tudo modificou. Comecei a melhorar, comecei a ficar mais alegre, comecei a voltar a ser aquilo que eu era. Era como se eu renascesse. A alegria de ir aqui, de ir acolá, de cantar, de rir, de falar. Toda a minha vida que eu era assim, extrovertida que ainda sou, era constante. Eu fui renovada, como diz a palavra. O Senhor renovou-me. Passei a ser uma nova criatura. E fui ao médico e numa consulta que tinha que ir, estava marcada, e quando fui à consulta, o médico achou-me melhor. E eu disse assim para ele: Sr. doutor, eu gostava de lhe contar uma coisa, mas tenho vergonha de lhe dizer. E ele olhou para mim e disse: mas diga lá, não tenha vergonha, eu estou aqui para ouvir. E eu disse: é que eu fui a uma igreja e eu aceitei Jesus como meu Salvador, têm lá orado por mim e eu sinto-me muito melhor. Já andava lá uma data de tempo com ele. Ele olhou para mim e a resposta dele foi assim: olha, Zilda, é assim, eu como médico que sou, acredito na medicina, mas como homem, eu acredito no sobrenatural. Portanto, continuo. E entretanto ele deu uma medicação, disse que tinha de desmamar a medicação, e assim foi. Tirou-me um, tirou metade do outro, e eu tomava muito. Eu cheguei a tomar 19 comprimidos, desde manhã até me deitar. Estava mesmo muito mal. E então ele começou-me logo a tirar. Era realmente uma ansiedade espiritual. E era uma possessão, porque há pessoas que não acreditam no paranormal, daquilo que não se vê, mas que as coisas andam à nossa volta, andam. Foi bom. Eu não posso dizer: ai, porque é que eu tive? Eu tive aquilo que o Senhor consentiu que eu tivesse, porque foi a única maneira de eu o conhecer e de hoje poder dizer: foi bom ser afligido, mas eu hoje conheço a salvação de Deus na minha vida, e até hoje não foi só naquele dia que Ele me libertou. Com o Senhor, há vitória. Eu já passei por um cancro invasivo, tinha 6 meses de vida e já vão 24 anos em 2022. Eu já dei uma queda de morte, podia ter morrido, ficar paraplégico ou morrer, e já foi agora, portanto o Senhor faz a mesma coisa hoje. E então não há nada como nós entregarmos a nossa vida e experimentar. Se Ele fez isto àquela, também me vai fazer a mim. Se alguém estiver nesta situação, recorra a Jesus. É um médico por excelência. É um médico de física, é um médico espiritual, é um médico do pensamento. Ele é médico sobre todas as coisas que nos possa acontecer. Prova do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa que o teu coração fique nas mãos do Senhor, abre a porta do teu coração para Ele entrar e experimenta. Mas não experimentes hoje e amanhã já não. Experimenta, vai em frente. A luta é grande, mas a vitória é maior. E quando se está no caminho do Senhor, a gente não tem que temer o que possa vir amanhã. Amanhã a Deus pertence. E a gente descansa porque o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, diz o Senhor.